Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma meditação? Nossa meditação de hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no verso 16, e diz assim: Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Eu gosto muito desse verso, eu gosto muito de pensar na realidade desse verso, assim, de você chegar com confiança até o trono de Deus. Eu creio que se a gente tiver, assim, Deus como nosso Pai amoroso, nós vamos chegar até Ele como uma criança que ama o seu pai, que se aproxima sem aquele medo, aquela preocupação. Mas se a gente não vê a Deus dessa forma, eu acredito que infelizmente a gente vai ter um receio às vezes de orar, de pedir, de nos aproximarmos em oração, de termos essa comunhão com Deus. Isso pode ou não ser influenciado pela nossa vida como os nossos pais terrestres, né? Às vezes a gente tinha uma boa relação, se sentia amado, aceito, e então a gente acaba por também ver Deus como alguém que nos aceita. Mas se for o contrário também, se a gente às vezes cresceu sentindo que atrapalhava, que os pais não tinham tempo para nós, pode ser que isso afete. Mas eu creio que ainda que isso tenha afetado a nós, a gente pode receber a libertação desse sentimento ruim e a gente pode então começar a se chegar a Deus com confiança. Porque é isso que Deus deseja pra gente, não é? Ter uma relação próxima conosco, assim como Ele tinha com Jesus. E lá em Mateus 6, no verso 6, tem um verso aqui que Jesus disse que eu acho muito interessante, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Jesus aqui está falando sobre oração e ele fala sobre orar no seu quarto. Eu estava pensando sobre isso, né? Sobre orar no quarto. O quarto é um lugar de muita intimidade. Então eu creio que quando você está ali naquele local e você está conversando com Deus em secreto, né? Você consegue ser você mesma, falar dos teus medos, das tuas alegrias, das tuas tristezas. É o lugar perfeito para nós confessarmos os nossos pecados, abrirmos o nosso coração a Deus, agradecermos a Ele, conversarmos com Ele como se estivéssemos conversando assim com um amigo, né? E não, às vezes, com aquela oração repetida, uma oração que fica quase uma oração decorada, né? Mas com uma conversa realmente. E Jesus fala para isso acontecer nesse local assim, secreto, de intimidade, local em que é o mais pessoal, né? Que a gente pode ter dentro da nossa casa, mais íntimo. E eu estava pensando aqui também sobre esse verso de Hebreus e onde ele está inserido ali. O autor aqui do livro de Hebreus, antes de falar sobre a gente se achegar confiantemente, né, ao trono da graça, no verso 14 e 15, fala sobre Jesus estar no céu como nosso sumo sacerdote. E no 15 ele fala também que Jesus não é um sumo sacerdote que não possa se importar com as nossas dores, porque assim como nós, ele foi tentado em todos os pontos, mas não pecou. Então Jesus, né, que é esse nosso sumo sacerdote, que foi aquele, né, o mesmo Jesus que disse lá em Mateus para a gente orar a Deus em secreto, é esse Pai que nos aconselha também a nos achegarmos a Deus com confiança, termos esse relacionamento com Deus sem medo, sem preocupação de que Deus está muito ocupado ou de que Ele não tem tempo pra gente. Então, eu oro para que você tenha assim essa sensação de liberdade, de que Deus está te ouvindo, porque lá em Mateus diz que Deus nos ouve. Ontem em 1 João, a gente leu 1 João 5,14, no 5,15, também diz que Deus nos ouve. Então abra teu coração a Deus, chegue com confiança até o trono da graça, para que você encontre misericórdia e graça para o tempo de necessidade. Quanto mais firmados em comunhão com Deus nós estivermos, mais nós vamos enchendo ali o nosso estoque, né, de graça e confiança e misericórdia da parte de Deus.
Eu espero que você tenha um dia maravilhoso, que Deus te abençoe muito hoje e te ajude a sentir que você é aceita por Ele, que você pode se achegar a Ele com confiança. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.